Hoje eu vou te ensinar a fazer 3 receitas diferentes de bolo no pote para vender aí na sua região. Elas são as queridinhas na maioria dos lugares e depois que dominá-las, pode ir expandindo o seu cardápio para outras possibilidades. Se esse conteúdo te interessou, já clica no sininho e se inscreva no canal. O mais bacana é que todas são fáceis e simples de fazer, mesmo para quem não tem intimidade na cozinha. Outra coisa interessante é que dá para começar a sua produção dentro de casa mesmo, com um investimento aproximado de apenas R$ 100. Se animou? Então fica comigo até o final e aproveita! A primeira receita de bolo no pote para vender que eu vou te ensinar é uma das mais tradicionais e queridinhas. Por conta do azedinho do maracujá, essa é uma opção que não fica tão doce e é deliciosa. Ingredientes: 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 3 ovos. Ingredientes para cobertura: recheio: 1 caixa de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 polpa de maracujá, se você gostar, meia caixinha de suco natural de maracujá, meça com a caixinha do leite condensado. Modo de preparo da massa: primeiro pegue as claras dos ovos e as bata em neve, reservando. Em uma vasilha adicione as gemas, o açúcar e a manteiga e mexa bem. Aos poucos vá adicionando a farinha e o leite, um de cada, sem parar de mexer. Depois vá colocando as claras e misture com cuidado. Por último coloque o fermento, mexa delicadamente e despeje a mistura em uma assadeira untada e enfarinhada. Deixe por cerca de 40 minutos em temperatura média de 180 graus Celsius. Depois retire e deixe esfriar. Você tanto pode despedaçar o bolo e usar assim na montagem, o que eu acho melhor, como pode cortar ele em quadrado ou círculo. Modo de preparo da cobertura: recheio: adicione no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá e bata. Depois leve para a geladeira e deixe lá por uns 20 minutos. Montagem: coloque um pouco do recheio no fundo do pote e em seguida uma camada de bolo. Molhe um pouco com leite, ou com água e açúcar. Depois acrescente mais recheio e assim por diante até chegar ao topo. No final, se você quiser, além da cobertura, pode colocar a polpa do maracujá. O de brigadeiro é outra opção tradicional que não pode faltar no seu cardápio. Lembrando que dá para fazer ela do jeitinho que eu trouxe, mas também dá para acrescentar pedaços de morango. Fica maravilhoso! Ingredientes para a massa: 1 colher de sopa de fermento, rasa, meio copo americano de leite, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 ovos, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 4 colheres de sopa de margarina. Ingredientes para a cobertura: recheio: 1 caixa de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate granulado ou raspas de chocolate para decorar. Modo de preparo da massa: adicione os ovos, a manteiga e o açúcar em uma vasilha e mexa bem. Depois vá acrescentando a farinha de trigo e o leite, alternando, de pouquinho em pouquinho e mexa bem. Acrescente o chocolate em pó e mexa até que fique tudo bem homogêneo. Agora, coloque o fermento e mexa com cuidado e depois despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada. Deixe por 40 minutos em fogo de 180 graus Celsius. Quando assado, retire o bolo, deixe esfriar e esfarele. Modo de preparo da cobertura: recheio: adicione o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga em uma panela. Leve ao fogo e mexa bastante até que comece a desgrudar do fundo. Desligue o fogo. Despeje o creme de leite. Mexa e espere esfriar. Montagem: adicione um pouquinho de nada do recheio no fundo do pote. Depois coloque uma camada de bolo. Umedeça com leite ou água com açúcar e depois acrescente uma camada generosa de recheio. Continue o processo até cobrir todo o pote. Depois coloque a cobertura e o granulado. Não tem como fazer bolo no pote para vender sem oferecer esse sabor. Limão é o meu preferido e o de muita gente por aí. Ingredientes para a massa: 1 colher de sopa de fermento, 1 xícara de chá de leite, 1 pitada de sal, 2 xícaras de chá de açúcar, 200 gramas de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 ovos, raspas de limão. Ingredientes para a cobertura: recheio: 1 caixa de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, suco de 2 limões, raspas de limão. Modo de preparo do bolo: adicione a manteiga e o açúcar em uma vasilha e misture bem até se tornar uma massa fofa. Acrescente os ovos,
Um de cada vez e mexa bem. Depois misture o sal com a farinha, peneire e adicione aos poucos na massa, alternando. Com o leite, acrescente agora as raspas de limão, o fermento e mexa com cuidado. Despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada e leve ao fogo em 180 graus Celsius por cerca de 40 minutos. Quando assado, retire o bolo, deixe esfriar e esfarele. Modo de preparo da cobertura: recheio: adicione o creme de leite, o leite condensado e o suco de limão em um recipiente e mexa bem até que fique cremoso. Se quiser, pode levar um pouco à geladeira antes de usar. Montagem: adicione um pouco da cobertura no fundo do potinho, depois coloque o bolo, umedeça com leite ou com água com açúcar e em cima coloque uma camada bondosa de cobertura. Repita o processo até o final, depois é colocar um pouco da cobertura e as raspas de limão por cima. Fique atento a outros sabores. Bolo de pote de morango e massa branca: essas são apenas 3 das inúmeras opções de sabores de bolo de pote que existem por aí. Por isso, fique sempre atento ao que vai aparecendo no mercado. Acompanhar blogueiros e canais da área culinária, além de prestar atenção ao que é vendido nas ruas, pode te ajudar bastante. Você também pode fazer bolos no pote com sabores de frutas. Exemplo: pode usar morango e abacaxi. Use sua criatividade e vá em frente. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso Bolos no Pote Fácil. Clique e já adquira o seu. Até o próximo vídeo, tchau!